Dar anos à vida e dar vida aos anos. O convidado de hoje define esta expressão como uma espécie de clichê político vertido para as políticas sociais dirigidas à geração idosa. Por um lado, temos mais anos para viver. Por outro, levanta-se a questão de como se vivem estes novos anos. Como estamos a trabalhar a qualidade de vida dos idosos, mais especificamente em Lisboa. Como lidamos com o envelhecimento da população e pensamos o envelhecimento ativo. Para falar sobre isto, trouxe até ao Pode Entrar um sociólogo, doutorado em Sociologia da Mudança Social e do Desenvolvimento pela Universidade Nova de Lisboa. É atualmente investigador auxiliar no LNEC, professor auxiliar e coordenador científico convidado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Tenho comigo Paulo Machado. Bem-vindo, Paulo. Olá, boa tarde. De uma forma mais simplista, para começar, queria lhe perguntar se Lisboa é uma boa cidade para se viver. Faz-me essa pergunta em relação a todos ou em particular aos idosos? Faço esta pergunta de uma forma mais simplista, se lhe perguntassem Lisboa é uma boa cidade para viver? Eu costumo responder que sim, mas dou essa resposta quando estou fora do país e imediatamente me assalta a comparação com outras cidades. Né? Dessa perspectiva comparativa, vamos dizer, eu diria que sim, diria que Lisboa é uma cidade boa para se viver, por várias razões que se podem expor e outras que se podem tornar absolutamente evidentes, não é? Para quem conhece a cidade, é verdade. Agora, isso é uma resposta bastante simples e, acima de tudo, serve para a comparação com os outros. Porque quando nós pensamos na cidade e na vivência do dia-a-dia e pensamos particularmente nas pessoas que cá vivem, essa resposta seria bastante injusta para aqueles que passam os passos do Algarve em Lisboa, não é? Sim, e é algo que vamos falar mais um pouco nesta conversa também hoje, não é? Mas o que é que mais gosta por cá, na sua cidade? Bom, desde logo o facto de ser minha, no sentido em que eu nasci cá, não é? Nasci, vivi, vivo. É uma cidade que me agrada pela sua dimensão, é uma cidade que me agrada muito também pelo seu clima, pelas suas particularidades físicas, ambientais. É uma cidade que me agrada imenso pelo seu rio e é também uma cidade que me agrada imenso pelas pessoas. Eu gosto das pessoas de Lisboa. Gosto dos mouros de Lisboa, não é? Não significa que não gosto também dos shelters de outras cidades portuguesas. E em termos de bairros, tem alguns bairros ou algum bairro favorito? Tenho. Vá ver, eu gosto muito do bairro onde vivo. Se quiser, da zona onde vivo, presentemente. E a zona onde vivo, na verdade, é Belém Ajuda. Acho que Belém Ajuda é uma zona privilegiadíssima, sob vários pontos de vista. Do ponto de vista das acessibilidades, do ponto de vista da vivência, da qualidade de vida em termos gerais, não é? Incluindo do ponto de vista climático. Como sabe, a cidade de Lisboa tem vários microclimas, por assim dizer. E até desse ponto de vista é uma zona bastante privilegiada. Beneficia imenso de toda aquela, vamos dizer, servidão ambiental que vem de Monsanto abaixo, não é? O facto de ter, acima dessas zonas, ter uma plataforma cheia de árvores é muito, muito interessante e muito importante para a qualidade do ar. Depois, em termos paisagísticos, é fantástica. E eu vivo, mais particularmente, mesmo na transição de Belém para a Ajuda. Portanto, eu beneficio de tudo aquilo que Belém tem e que a Ajuda não tem, e beneficio daquilo que a Ajuda tem e que Belém vai perdendo. Ou seja, e um sociólogo que trabalha na cidade e que estuda a cidade, portanto, consegue abstrair-se e simplesmente usufruir e apreciar? Não, nós temos, eu acho que posso falar por toda a nossa classe profissional. Eu julgo que os sociólogos têm, enfim, como todas as outras profissões, têm os seus problemas, e o nosso é de estarmos permanentemente a fazer uma espécie de sociologia espontânea, não é? Ou seja, nós nunca estamos parados. O observador cientista não perde essa capacidade quando está sem as suas ferramentas, não é? Quando está sentado na esplanada, quando vai ao cinema, quando vai ao mercado. Essa observação acaba por ser, ou essa postura de observação acaba por estar presente permanentemente. Portanto, é difícil separar as coisas. Não é? Portanto, não há propriamente momentos livres desse ponto de vista. Paulo, sendo sociólogo, tem focado, sendo que já tem aqui alguns anos de trabalho, tem focado o seu trabalho nos últimos anos
nomeadamente no estudo da cidade de Lisboa, mas acabou por ir variando ou evoluindo aqui nas áreas de estudo, não é? Dentro desta área, desta zona. Portanto, começou se calhar um pouco mais pela ecologia social, mudança social, demografia. Que áreas é que tem estudado além destas que no fundo definiram aqui o seu percurso? Vou já responder, começando por agradecer o facto de ter referido que eu tenho já há alguns anos. Na verdade, tenho bastantes, não é? Portanto, é uma simpatia sua, porque eu já tenho, eu tenho praticamente 40 anos de atividade, o que é imenso, não é? Portanto, eu comecei há muitos anos pelas questões do envelhecimento, justamente, do envelhecimento demográfico. Aí, as minhas preocupações não eram tanto sobre o envelhecimento da cidade, mais sobre o envelhecimento do país. Portanto, digamos, uma perspectiva essencialmente demográfica, se quiser, não é? Mas depois, à medida que fui aprimorando, por assim dizer, ou enfim, investindo mais nesse domínio, fui-me aproximando mais da demografia social. E quando cheguei à demografia social, eu já estava muito vocacionado para as questões do envelhecimento urbano. E foi nesse contexto que eu comecei a trabalhar no Laboratório de Engenharia Civil, onde trabalho hoje ainda. Exato. Portanto, nós, nessa altura, tínhamos uma atividade muito vocacionada para a caracterização dos bairros de habitação social e para os bairros degradados, vulgo barracas, que eu sei que uma boa parte das pessoas que estão vivas hoje já não conheceram, felizmente, mas Lisboa era uma cidade cheia de barracas, cheia de bairros de barracas, e nós tivemos aqui um trabalho para a Câmara Municipal de Lisboa de levantamento demográfico, sociodemográfico dessas zonas, e isso levou-me a aprofundar os estudos sobre o envelhecimento da cidade, sobre a velhice, sobretudo da velhice pobre, da velhice dos pobres, digamos assim, daqueles que viviam em condições mais degradadas. E isso é que, de algum modo, inaugura a fase que há pouco referiu da ecologia social. Portanto, digamos, os nossos modelos, se quiser usar uma linguagem que os cientistas sociais gostam muito, o nosso paradigma era o paradigma da ecologia social. Né? E isso beneficiámos dele, e eu particularmente beneficiei dele durante bastantes anos. E, portanto, esse trabalho, vamos dizer, corresponde à minha atividade durante os anos 90 e até ao início dos anos 2000, até 2005, sensivelmente 2006. Mas, como referiu, eu fui-me diversificando. Fui-me diversificando bastante. Portanto, eu sou muito poliglota do ponto de vista dos temas que venho estudando. Portanto, as questões do envelhecimento sempre foram, se quiser, transversais à minha atividade, mas a minha atividade também se orientou muito para outros domínios, nomeadamente a habitação, e não exclusivamente a habitação para pessoas idosas, porque eu no laboratório trabalho dentro do departamento que é o departamento de edifícios, portanto tenho, digamos, incumbências, ou se quiser, responsabilidades, que extravasam em muitas questões do envelhecimento. E, portanto, os domínios da habitação também foram domínios que me interessaram e que me interessam bastante. Agora, por exemplo, estou particularmente vocacionado a trabalhar os aspectos ligados à reabilitação urbana, onde volto a encontrar as questões do envelhecimento, não é? Exatamente. Como pode imaginar. Portanto, as questões do envelhecimento, de algum modo, não se escapam, não é? Elas estão razoavelmente sempre presentes, na justa medida que a cidade é também uma cidade de muitos velhos, não é? Quer em termos absolutos, quer em termos relativos. Mas, por força de outras atividades que desenvolvi e de outras responsabilidades que tive, eu acabei por casar as questões de envelhecimento com as questões da segurança pública. E, portanto, desde, enfim, os anos 2000, início dos anos 2000, quando exerci essas atividades, digamos, a minha preocupação e a minha vocação enquanto investigador e também enquanto responsável pela execução de alguns programas públicos foi na criação de respostas públicas para os problemas da insegurança dos mais velhos. E não só dos mais velhos, mas falando agora dos mais velhos, esses também estavam contemplados no, digamos, no cesto, não é? Das preocupações. E, portanto, investi muito na área daquilo que se podia chamar, se quiser, a sociologia da segurança pública,
passando pela sociologia criminal e por aí. Muito bem. Então, eu gostava de começar por falar aqui do envelhecimento da cidade, na parte urbana, onde mencionou que acabou por evoluir o seu trabalho, onde menciona, e é interessante perceber-se, que Lisboa seria uma das capitais mais envelhecidas da Europa. Ou seja, o que é que justifica, o que é que aconteceu para que Lisboa seja uma cidade envelhecida? Começamos por dizer que Lisboa continua a ser a capital europeia com maior proporção de idosos. Era uma pergunta que eu lhe queria fazer, se mantém esse dado. Sim, absolutamente. Absolutamente. Aliás, até se agravou a distância para o segundo e terceiro lugar, digamos assim. Não é? Portanto, Lisboa reforçou o estatuto, se quiser, de cidade mais envelhecida, capital europeia mais envelhecida, e uma das cidades mais velhas europeias. Portanto, vamos dizer, Lisboa pode concorrer em 2 rankings, em 2 concursos, não é? No concurso das capitais europeias é a mais envelhecida. No concurso das cidades europeias, não é? É um concurso que abrange muito mais cidades, como é evidente. E, portanto, estamos a falar à volta de 650 cidades. Lisboa está entre as 10 primeiras mais envelhecidas. Portanto, isto digamos, uma característica estrutural da cidade que ela não perdeu e, pelo contrário, viu essa sua posição reforçada. Porquê é que isto aconteceu? Eu diria, de uma forma, enfim, simples, que esta situação é um efeito, vamos dizer, não esperado e, em certa medida, claramente indesejado, de uma política pública. E que política pública foi essa? Foi a política pública do Estado Novo que correspondeu ao congelamento das rendas na cidade. Isto tem uma consequência. E essa consequência é conhecida por todos. Isso acabou por expulsar os mais novos da cidade. Portanto, a questão, a ausência do mercado de arrendamento e digamos, um fraquíssimo crescimento da cidade em termos de volume habitacional, vamos dizer, fez com que as periferias se tivessem desenvolvido à conta de várias gerações de urbanos lisboetas. Se foram fixar onde? Bom, os sítios que todos nós conhecemos, na Amadora, em Odivelas, em Loures, em Oeiras, em Sintra, em Almada, enfim, toda esta periferia. Portanto, eu como estou a referir a Lisboa, para que não existam dúvidas sobre isso, eu estou-me a referir à cidade de Lisboa, não é? E penso que é sobre ela que estamos a querer falar, e penso que é sobre ela que a Clara quer falar, não é? Porque na área metropolitana de Lisboa, esta já não é a realidade. Esta realidade já é diferente, embora a área metropolitana de Lisboa também tenha vindo a perder população jovem e em idade ativa, mas isso por outras razões que poderemos aflorar. Agora, para responder cabalmente à sua pergunta, Lisboa é uma cidade envelhecida, consequência de uma política que não promoveu a fixação e, pelo contrário, estimulou a saída. Bom, quem é que ficou? Ficaram os mais velhos. Ficaram mais velhos a pagar rendas estagnadas, portanto, isso é positivo, ou foi positivo, do ponto de vista daquilo que foi, enfim, para as famílias, em concreto, na medida em que não viram a sua renda aumentada, mas foi péssimo para as condições de vida e foi péssimo para a intergeracionalidade. Porque os seus filhos, os seus netos, hoje não vivem muito longe, mas vivem suficientemente longe para, enfim, por um lado, para não estarem com eles, verdade lá para isso, mas acima de tudo, tendo mais dificuldade, vivem suficientemente longe para ter dificuldades em os acompanhar no seu dia-a-dia e os apoiar. Esta é a realidade. E essa realidade agravou-se muito a partir da década de 70. Quando Lisboa já não deixou de ter, de algum modo, capacidade de se reproduzir em termos demográficos, se quiser. Portanto, a Lisboa é precoce relativamente ao país. O país perde potencial demográfico, perde, se quiser, capacidade de renovação geracional a partir do final da década de 70, mas Lisboa começou a ter esse problema um pouco mais cedo, cerca de 10 anos mais cedo. Portanto, estamos a falar da década de 60, final da década de 60, 70.
Portanto, são 50 anos de perda populacional, se quiser, de perda de potencial demográfico, se quiser. Nem sempre de perda populacional por causa das migrações, mas, de outro modo, seria uma contínua perda populacional, garantidamente. Paulo, eu acho especialmente interessante o que o Paulo menciona aqui, sendo esta a base, porque, regra geral, algo que eu sinto é que não se fala muito sobre este tema e que às vezes nós olhamos para trás e nem temos noção do impacto que este bloqueamento do valor das rendas, que veio mudar qual era o rendimento no final de 2012, do impacto tremendo que teve na nossa cidade. E inclusive, o Paulo fala aqui de alguns dados, na altura aqui no final de 99, onde falava que cerca de 60% dos edifícios teriam necessidade de reparação, e cerca de 5% do parque edificado estava em estado crítico. E interessante, onde se fala, se cá num momento em que pré-Covid, chamemos-lhe, que se dizia que as rendas estavam muito altas, que não havia arrendamento, mas na verdade em 96, um terço dos titulares de arrendamento tinham mais de 63 anos e só 3% tinham 30 anos. Na verdade também não existia mercado de arrendamento. Eu acho um tema especialmente interessante para se perceber. E de facto, Paulo, faço esta pergunta para si, isto foi algo único, não comparável a nenhuma outra cidade, não é? Portanto, é algo que este tipo de bloqueamento de rendas e o impacto que teve não aconteceu em mais nenhuma cidade fora de Portugal. Tanto quanto tenho conhecimento, não. Portanto, esta política muito orientada para a proteção dos arrendatários foi uma política muito própria, vamos dizer, muito específica do Estado Novo, que tem explicações que são bastante complexas, não são tão simples assim e não são explicações, vamos dizer, de relação causa e efeito, não é? Como nós poderíamos, ou como muitas vezes se admite. Bom, mas a consequência foi de facto essa. Mas deixe dar-lhe aqui uma nota, porque referiu aí alguns dados que respeitam ao final da década de 90 do século passado, não é? Mas vamos ver o que é que aconteceu de lá para cá, porque isso é muito importante. De lá para cá, o impulso regenerador, vamos chamar, reabilitador da cidade, que era absolutamente indispensável. Quem se lembra da cidade há 20 anos tem a absoluta noção de como era necessário intervir, não é? Tudo isto antes da cidade se ter transformado no sentido de se abrir ao mundo, ou de se reabrir ao mundo com o boom turístico. Mas, na verdade, esse impulso reabilitador teve outra vez uma consequência relativamente parecida com a do arrendamento, com o congelamento das rendas. Porque, na verdade, o que é que isso passou foi que parte do edificado que foi reabilitado, e ainda que não fosse possível despejar pessoas, vamos dizer, no sentido de as tirar da sua casa, parte dessa habitação que foi disponibilizada acabou por ir para o mercado. E, mais uma vez, quem é que no mercado teve acesso a essas habitações? Um número relativamente restrito de classe média e classe média alta, mais jovens do que aqueles que habitavam esses bairros, mas, apesar de tudo, com uma fecundidade, com um índice de fecundidade mais baixo do que a média, não é, nacional e, portanto, não trouxeram um contributo líquido significativo para a cidade em termos de filhos, se quiser, desse ponto de vista. Basta pensar o que é que aconteceu ao tecido escolar da cidade. Ele foi esmorecendo por falta de alunos, na verdade. E outra parte, já mais recentemente, dessa habitação reabilitada, foi parar às mãos de estrangeiros. E quem são esses estrangeiros? São, mais uma vez, os estrangeiros que não têm um contributo líquido muito significativo para o acréscimo de população jovem para a cidade, seja porque também eles são solteiros ou casais com poucos filhos, ou, em boa parte, gente mais velha, gente que já não traz os seus filhos. Vem viver para a cidade, compra habitações na cidade, mas não traz os seus filhos, porque os seus filhos já são crescidos e não vêm com eles. No fundo, a ideia é esta, não é? E eu dou-lhe, aliás, um exemplo que é um exemplo próximo de mim. Bem sei que
muitas vezes aquilo que está diante de nós nos pode prejudicar a leitura, mas esta leitura que eu estava a fazer não decorre deste exemplo, mas este exemplo reforça o que eu estava a dizer. E o exemplo do edifício onde eu vivi até 2017. Quando eu fui para lá viver em 2004, todas as frações, eram 5 frações, estavam ocupadas por famílias com pai, mãe e filhos. E entre 2004 e 2017, o que é que aconteceu? 3 dessas frações, 3 em 5, não é? 3 em 5, ficaram sem essas famílias, e essas famílias foram substituídas por pessoas estrangeiras mais velhas, ou, pura e simplesmente, foram substituídas para o alojamento, foram transformadas em arrendamento de curta duração, portanto, chamado... Ou seja, fala ou para a AL, ou vai para aquele tipo de residentes não habituais, ou residentes fiscais que vêm para Portugal fazer a sua reforma. Exatamente. E, portanto, de repente, um grupo de 5 famílias num edifício, está a ver? Ficou resumido a 2, e as outras 3 frações tiveram esse destino que eu agora referiu. Portanto, isto é um exemplo do que se passou. Concretamente, este edifício é da Avenida Dom Carlos, portanto é uma zona muito central. Isso no centro da cidade aconteceu muito, não é? Sim. Eu, de alguma forma, estou bastante curiosa para ver, supostamente teremos um novo censo no próximo ano, não é? 2021. Sim. Para perceber efetivamente como é que estamos em número de população residente, etc., para perceber qual é que foi a evolução, porque os últimos dados que temos foi um decréscimo grande da habitação, especialmente no centro de Lisboa. Mas, portanto, na sua ótica, nós continuamos com uma ótica, estudos, dados, continuamos com uma população muito envelhecida, apesar desta evolução toda que aconteceu, certo? O que é que eu também gostava de lhe perguntar? Portanto, tivemos aqui uma evolução muito rápida, eu diria que ninguém estava à espera, mesmo sabendo da mudança da lei do arrendamento, que fosse talvez um impacto tão acelerado, ou seja, estávamos quase tão atrás e que de repente foi assim uma bomba que aconteceu, e que sem dúvida que trouxe algumas vantagens em termos de melhoramento do parque habitacional, etc. Mas houve aqui algumas falhas neste caminho, não é? Diria que tem a ver com alguma falta de visão, ou controle, ou articulação das entidades públicas para que fizesse sentido uma cidade como um todo? Deixe-me dizer isto da forma mais simpática possível. Eu acho que houve, acima de tudo, falta de estudo, no sentido de os decisores estarem bastante dissociados daquilo que é o capital de conhecimento que se foi adquirindo sobre a cidade e sobre as transformações que ocorreram noutras cidades. É claro que isto pode parecer presunção minha, ou, se quiser, da minha classe profissional. Claro, não é? Porque estamos sempre a olhar para trás nesta fase, não é? E sobretudo porque podemos pensar que somos mais iluminados que os outros. Não se trata de uma questão de iluminação, trata-se de uma questão de conhecimento. E eu, pelas razões que lhe disse há pouco e pelos anos que também já tenho de toda esta atividade, eu já acompanhei também já algumas gerações de decisores, como podem imaginar, não é? Portanto, comecei a trabalhar nos anos 80 e esses decisores dos anos 80 já não são os decisores de 2020, não é? Ora bem, o que é que se verifica aqui? Muitas decisões que foram tomadas sobre a cidade foram tomadas por decisores que estavam bastante divorciados daquilo que era o conhecimento sobre as transformações urbanas, não é? Que iam ocorrendo no mundo, não é? Bom, mas esse era o papel dos investigadores, o papel social, aliás, ao qual a Clara se referiu no início desta conversa. O papel dos investigadores é esse, não é tomar decisões, é dar apoio à decisão. Como é que se dá apoio à decisão? Informando, dando conhecimento daquilo que se vai obtendo, não é? Pela observação que se vai fazendo, pela literatura que se vai consumindo, pela troca de informações que se vai tendo dentro da nossa própria comunidade. Portanto, nós já sabíamos, a partir de exemplos como o de Barcelona, como o de Paris e muitos outros, mas falando de cidades mais próximas de nós, por exemplo Barcelona, por exemplo Madrid, nós já sabíamos de antemão que determinados processos de regeneração urbana tinham como consequência aquilo que eu referi, nomeadamente
chamada gentrificação da cidade. Não é? Exatamente. E isso era conhecido. E, portanto, se isso não foi posto na equação, foi porque alguém não quis pôr isso na equação. Ou por entender que não era relevante, ou simplesmente por desconhecer. Mas os estudos existiam, os estudos estavam publicados. Não é? Por exemplo, a sociologia portuguesa e a sociologia urbana portuguesa trabalha nestas matérias há mais de 40 anos. Não é? E nós fazemos publicações, como é evidente, e fazemos congressos, e portanto os nossos trabalhos foram sendo conhecidos. E mais, e até fizemos trabalhos, não estou a falar de mim em particular, também me incluo nesse grupo, mas estou a falar de muitos outros colegas meus, na universidade e fora da universidade, trabalhos que foram encomendados pelo próprio decisor político. Portanto, se os trabalhos não foram lidos, se os trabalhos não foram compreendidos, enfim, é um problema. Que tipo, consegue-me dar 1 ou 2 exemplos de indicações que tenham sido, por exemplo, na altura, que fossem indicações a aplicar na cidade e que não tenham sido feitas? Um deles teve uma das alertas, se quiser, que foi chamada, sobre o qual se fez ampla divulgação, teve a ver com os processos de reabilitação do parque habitacional público. Porque parte dessa reabilitação, que, como digo, foi feita na cidade, sobretudo nos bairros mais antigos, não é? Parte desse parque habitacional era público. Portanto, o dono do edifício, o dono da fração, não era um privado. Não era um privado, era a Câmara Municipal. Não é? Portanto, vamos lá ver. Esses alertas foram feitos. É um exemplo concreto que estou a dar sobre o impacto que isso teria, porque na fase seguinte à reabilitação, o que é que acontecia? A dificuldade do regressar ao local, as dificuldades eram de várias ordens, e a consequência era essa migração, se quiser, essa mutação populacional. Claro que era vista com bons olhos, porque essa mutação populacional tinha vantagens que também eram colocadas na equação. Não sei se me faço entender. Portanto, em síntese, esse é um exemplo que podia dar e podia dar outros. Mas deixe-me só dar-lhe conta de um aspecto que referiu no início desta sua última intervenção, e que é assim: nós não precisamos, embora seja muito importante ficarmos à espera dos dados do próximo recenseamento, que aliás se realiza no próximo trimestre de 2021, aproveito para dar nota disso, não é? Portanto, em princípio vai-se realizar em março de 2021, daqui a 3 meses, sensivelmente, mas nós não precisamos desse recenseamento para sabermos o que está a passar. Ok. Portanto, eu vou-lhe dizer o que é que está a passar. Então diga-me, que é muito interessante. O que está a passar é que a cidade terá perdido de 2011 para 2019, portanto estamos em 2020, portanto os dados que eu tenho são de 2019, terá perdido à volta de 33 mil pessoas, no conjunto, não é? 33 mil pessoas. Portanto, a cidade continua a perder população, e repare, aqui já estou a incluir os anos em que a reabilitação começou a ter uma expressão muito significativa. Não é? Portanto, de 2011 para 2019 perdeu cerca de 33 mil pessoas, porque nós temos essas estimativas, não é? Essas estimativas são fáceis, enfim, não são muito fáceis, mas conseguem-se fazer, mas só entre os 25 e os 64 anos, se quiser, na nossa linguagem chamada população ativa, os adultos, vamos dizer, não é? Nessa faixa etária, a população de Lisboa perdeu 43 mil pessoas. Portanto, porquê é que perdeu menos do total? Porque foi compensada por outros grupos etários. Quais foram os grupos etários que cresceram? Exatamente. Cresceu o grupo etário dos idosos. Está a ver? Portanto, a cidade, como eu tinha dito há pouco, reforçou essa sua característica, não é? E dentro desse grupo etário, essencialmente, o número de pessoas que cresceu mais foram exatamente as pessoas entre os 65 e os 74 anos. Portanto, quer dizer que nós, considerando a longevidade dessas pessoas, que têm vindo a crescer, como sabe, não é? Aumento da esperança de vida, exatamente. nós podemos esperar que essas pessoas
das duas uma, ou se vão embora e isso não é expectável, ou vão reforçando continuamente o grupo das pessoas mais velhas. E, portanto, a cidade perdeu população. No seu todo, perdeu muita população ativa, mas ganhou em população idosa e ganhou alguma população jovem. Aqui há um bom sinal, digamos assim. Então quer dizer que podemos dizer que estamos a assistir a um rejuvenescimento. Não, não estamos, pelas razões que acabei de referir, não é? Mas, apesar de tudo, há mais jovens dentro da cidade. De onde é que vêm estes jovens? Quem são estes jovens? É preciso ter noção disto. Ora bem, estes jovens não vêm sozinhos, não é? Portanto, se não são de geração espontânea, isso quer dizer que os seus pais também vieram. É verdade. Mas estes jovens são, em boa parte, jovens daquilo que se convencionou chamar, a meu ver, perigosamente, e identificar como tal população de minorias étnicas. Ou seja, população minoritária. Imigrantes, filhos de imigrantes, não é? Estrangeiros que se fixaram em Lisboa. Bom, e isso significa que a cidade, desse ponto de vista, está mais heterogénea, não é? Está mais heterogénea. E isso levanta outras questões, que provavelmente não falaremos agora aqui, que têm a ver com a aprendizagem num contexto cada vez mais diversificado de uma população em crescimento. Ou seja, esta população jovem hoje está na escola, sobretudo na escola pública, de uma forma, digamos, de um contexto mais diversificado do que estivemos nós e do que estiveram os nossos pais. Claro, não, e isso também é importante para a evolução das cidades e da sociedade e da integração, porque nós, na verdade, nós somos várias nacionalidades, somos vários países, não é? Não somos só nós aqui fechados, o povo antigo, ou os mouros, ou os celtas, não é? Como falava ao início. Sim, mas também este impacto também deverá, acredito que também nos seus estudos também há grandes diferenças entre freguesias, entre bairros, não é? Dependerá, eu acho interessante, é algo que eu tenho particularmente falado aqui com alguns convidados, que bairros mais onde a população se vira mais para si, o comércio se vira mais para os portugueses, para os locais, acaba por, neste momento, sentir-se muito mais vida, mas depois o coração da cidade, a Baixa, as Alfamas da vida, etc., que acabaram por virar muito para o turismo, neste momento acabam por estar vazias e se calhar ter mais essa tal população idosa. Eu não sei exatamente quais serão os dados, mas acredito que haja aqui umas diferenças grandes locais. Do ponto de vista do envelhecimento, se quiser... entrando agora dentro da cidade, não é? E ainda à escala da freguesia, onde é que nós estamos a notar um envelhecimento muito significativo, muito acentuado, muito rápido? Naquilo que seria o segundo anel, por assim dizer, da cidade. Portanto, Avenidas Novas, Campo Grande, Alvalade, São João de Deus. Portanto, faço-me entender uma espécie de segundo anel, não é? Sim. Olha, diferente do que seria a minha expectativa. Aí é que nós estamos a conhecer, por exemplo, em Alvalade, e eu estou-lhe a falar agora a partir de Alvalade, porque o NEC fica, como sabe, em Alvalade. Em Alvalade esse crescimento é absolutamente notório. É absolutamente notório. É visível na rua o envelhecimento da população de Alvalade, porque justamente se tratam daqueles que se fixaram aqui nos anos 40 e 50, 60, não é? Jovens. Cada altura, quando os bairros foram construídos, exatamente. Uma parte deles, efetivamente, já partiu. Bom, se não tivesse partido, o envelhecimento ainda era maior, mas uma boa parte ainda cá está. E também, isto para o lado oriental. Para o lado ocidental, nós estamos a assistir a um envelhecimento muito grande de freguesias como São Domingos de Benfica, está a ver? Portanto, aquilo que chamaríamos um segundo anel. Depois, temos outra vez uma população menos envelhecida naquilo que chamaríamos, se quiser, um terceiro anel, para lá da segunda circular, não é? O que está para trás da segunda circular. O que é que está para trás da segunda circular? O que está para trás da segunda circular são os bairros, essencialmente de gênese municipal, não é? Portanto, os bairros onde se realojaram as pessoas que lá viviam, mas que viviam em barracas, não é? Portanto, estou a falar das Mosgueiras, estou a falar de todas essas zonas, o bairro da Cruz Vermelha e muitos outros, não é? Mas essa zona, se quiser, dentro desse terceiro anel, essa zona onde encontramos outra vez gente nova,
também tem depois uma outra compensação em termos de envelhecimento, que é todo o eixo do Lumiar. Todo o eixo do Lumiar, não é? Que parte do Campo Grande, não é? E que vai por ali fora até à saída da cidade, não é? Para Loures. Esse eixo está também ele, outra vez, falando daquilo que se passou no segundo anel, está também ele bastante envelhecido. Isto para dizer que a cidade também é muito diversificada desse ponto de vista, não é? Pois, claro. Muito diversificada. Paulo, entrando aqui no tema de ser idoso, como é que é ser idoso em Lisboa? Que é uma das áreas que o Paulo tem estudado, ou seja, como é que é a vida, ou seja, por exemplo, quais é que são os principais desafios que hoje uma pessoa com mais de 75, não sei se é esta a quarta idade que se classifica como quarta idade, quais são os principais desafios que alguém com 75 anos ou mais enfrenta na cidade? Começando por fixar então essas barreiras etárias para nos entendermos melhor, não é? Quando nós falamos de idosos, nós estamos ainda a usar este grande grupo das pessoas com mais de 65 anos. Tem havido muita discussão sobre isso, e eu já tenho 60, e eu já estive mais próximo da defesa da ideia de que era prematuro chamar idosos aos 65 anos, não é, às pessoas, porque à medida que os anos vão passando, eu percebo-me de que há uma condição que se transforma nas pessoas, não é? Essa condição começa por ser uma condição essencialmente física e psicológica. Isso não significa que as pessoas com 65 anos não estejam ativas, não é? Não tenham capacidades, com certeza que têm, mas não há dúvida que nós sentimos mudanças, não é? Portanto, aquilo que eu identificava na literatura há 30 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, não é? Agora aos 60, há coisas que estão muito presentes, digamos assim, que são muito evidentes, e há outras com as quais eu discordo, digamos assim. Isto para quê? Para concluir de que acho que não faz muito sentido, por agora, e para as gerações que estão a entrar nessas idades, não faz muito sentido pô-las fora do grupo etário dos 65 anos. Talvez daqui a uns anos possa fazer sentido fazermos, se quiser, levantar a fasquia e passar a chamar idosos às pessoas de 70 ou 75 anos. Mas por agora, parece-me que essa fasquia continua a ser razoavelmente adequada. Até porque tem grande correspondência com a idade da reforma, não é? Da apresentação, que é aos 66 anos. Não é? Bom, portanto, voltando à sua questão, eu diria que existem 3 grandes problemas e depois há 3 grandes domínios de problemas, se quiser, grupos de problemas, e depois há alguns outros problemas acessórios, vamos dizer, digamos, fora desses 3 grandes grupos. O primeiro grande grupo, a meu ver, é o problema da habitação. E o problema da habitação não tem só a ver com a falta de habitação. Nós podemos ter habitação, podemos viver dentro de uma casa e estarmos com problemas, não é? No essencial, os problemas de habitação têm a ver com a má qualidade das casas. Faço-me entender. Portanto, não é o não ter teto. Essa circunstância, de facto, já foi muito mais expressiva do que é hoje. O que significa que, e não devemos reconhecer, que também temos alguma população sem teto, portanto, sem abrigo, e temos outras a viver ainda, se não em barracas, poucas, em condições de extrema precariedade. Mas quando eu falo nas questões da habitação, falo nas questões do conforto e, se quiser, da falta de condições para atingirmos aquilo a que a Clara falava inicialmente, a questão da qualidade de vida. Eu posso estar dentro de uma casa e não ter qualidade de vida. Portanto, não nos deveríamos satisfazer ou ficar mais tranquilos só pela circunstância de sabermos que a maioria das pessoas está a viver dentro de uma casa. Porque o que é que as casas portuguesas, e não só, mas as casas portuguesas apresentam à medida que vão envelhecendo? Apresentam problemas para a saúde das pessoas. Não é? E, portanto, muitas pessoas idosas vivem em casas com má climatização, com problemas graves nas coberturas, entenda-se, infiltrações vindas de cima, nas paredes, problemas de umidade, enfim, problemas de funcionamento dos subsistemas de abastecimento de água, de eletricidade, isto, aquilo, aquilo outro, que fazem com que a sua condição de vida
apresente fragilidades que poderiam ser, deveriam ser, e terão que ser equacionadas e ultrapassadas. Portanto, não nos podemos apenas satisfazer, ou se quiser, o melhor indicador para estes aspectos habitacionais não é apenas o ter casa ou não ter casa. Exatamente. É como é que nós estamos a viver dentro de casa, por assim dizer, não é? Depois, nós temos uma outra questão, um outro grande grupo de problemas em torno da mobilidade. E no problema da mobilidade, nós temos que distinguir entre os problemas da mobilidade que resultam de uma deficiente rede de transportes públicos, que continuamos a ter, e eu sei que existe um esforço, e estou a par e até acompanho com bastante interesse e pormenor os esforços que vêm sendo feitos, nomeadamente numa gestão integrada do transporte público na cidade. Mas os esforços por uma gestão integrada do transporte público na cidade são isso mesmo, são esforços. Nós ainda não temos resultados evidentes, não é, que nos permitam falar numa transformação no sentido de uma rede amiga, uma rede de transportes amiga das pessoas idosas. E digamos, esse caráter mais, vamos dizer, mais saudável do sistema de transportes põe-se a diferentes níveis. Põe-se no que respeita às características do material que circula, dos autocarros, do material que circula em termos de elétricos, do material que circula em termos das linhas de metro, mas em larga medida do material circulante na rede de transportes à superfície, em particular dos autocarros, que de facto não foram concebidos por uma população com dificuldades motoras. Não foram. Claro, observe numa paragem de autocarro, não é, a entrada e a saída de pessoas com mais idade. Bem, já há algum tempo não faço, tenho que observar. Veja isso. Veja a dificuldade. Veja a dificuldade de progressão para entrar dentro do autocarro e veja a dificuldade de saída pela distância do patim ao passeio, não é? E verificará que essa é uma realidade, é uma dificuldade real. E nós podemos ver isso através do próprio movimento, como podemos ver isso observando a pessoa pela expressão que tem. Porque nós, quando temos dificuldades, temos expressões mais marcadas, não é? E, portanto, não basta olhar para as pernas, no sentido de ver o tempo que demora. É preciso também olhar para a cara, para ver a dor que provoca por causa de todos os problemas relacionados com as artroses e as questões musculares, que são muito importantes. Depois do capítulo da mobilidade, temos ainda a questão do atravessamento das ruas. Ou, se quiser, a segurança rodoviária, não é? E, em particular, a segurança dos peões. Esta cidade de Lisboa tem um índice de sinistralidade de pessoas idosas, portanto, entenda-se, pessoas que são atropeladas e que daí resultam ferimentos graves ou mesmo mortes, que está, digamos, acima de qualquer patamar de razoabilidade. Não sabia. É um dado extremamente interessante. E veja, e é de tal maneira interessante que é interessante por isto, porque nós nem sequer ouvimos falar dele. Digamos, a ocultação desta realidade que não é uma ocultação dirigida, não é uma ocultação, vamos dizer, maldosa ou dolosa. Eu não estou a dizer que exista uma equipa de gente que se Pois não. que se Simplesmente dedica não se pega nesse tema. Exatamente. Mas a quantidade de atropelamentos, para lhe dar o exemplo de atropelamentos, é realmente uma coisa extraordinária. E isso resulta de quê? Resulta de dois problemas, de duas relações, ou de uma relação que não é simbiótica, que é a forma como nós conduzimos dentro da cidade e a forma como os idosos circulam dentro da cidade. Não é? Portanto, é preciso dar conta de que se trata de um problema cuja responsabilidade não é exclusivamente de quem conduz veículos. É também de quem atravessa as ruas, não é? De quem circula mal nos passeios, de quem atravessa as ruas fora dos locais apropriados, não é?
E isso resulta de quê? Resulta, efetivamente, de uma dificuldade de adaptação das pessoas mais velhas às artérias, onde, no passado, nomeadamente quando eram mais novas, já usavam essas artérias, mas usavam essas artérias com muito menos veículos, certo? Claro. E tinham uma outra capacidade que não têm hoje. Física, claro. Exatamente. E, portanto, perderam capacidades auditivas, perderam capacidades visuais e perderam capacidades sensoriais. Não é? E, portanto, a verdade é que, e cognitivas, importantíssimo, ou seja, a apreciação do risco em relação, por exemplo, no respeito à velocidade do veículo, hoje é uma apreciação que em muitas circunstâncias pode ser errada. Uhum. E, portanto, a ideia de que o veículo ainda vem longe, mas na verdade ele não vem. Porque a velocidade a que ele circula, rapidamente está próximo do peão. Bom, portanto, o domínio da mobilidade, e repare que intervir no domínio da mobilidade é intervir integralmente em tudo. Da sinalização, ao reforço da sinalização vertical e horizontal, ao controlo do comportamento rodoviário por parte de quem conduz, às questões de sensibilização de parte de quem circula na cidade a pé, etc, etc, etc. Quer dizer, portanto, é um mundo em si, seria, se quiser, uma política, já de si, seria uma política bastante abrangente, não é? Muitíssimo relevante. Depois, temos a questão do acesso aos serviços. E o problema do acesso aos serviços, se quiser, aos recursos, não é, que a cidade proporciona, sejam serviços públicos, sejam serviços privados, nomeadamente em relação ao comércio, e sobretudo em relação ao abastecimento, esses problemas não surgiram com a pandemia. Esses problemas acentuaram-se com a pandemia. Mas a dificuldade na deslocação a um centro de saúde e em obter a tempo e horas os serviços que o centro de saúde presta, não é? Chamadas consultas regulares, não é? A deslocação a outro tipo de serviço, à segurança social, aos bancos, aos CTT e por aí fora, essas dificuldades têm vindo a crescer. Aí não tem sido um problema. Nós não temos ganhos aí, temos perdas. Porquê? Para não falar também na questão comercial. Porquê? Porque o tecido comercial local, chamado tecido de proximidade, empobreceu imenso. Exatamente. As velhas mercearias desapareceram. E os serviços públicos perderam qualidade. É claro que em situações excepcionais, como aquela que estamos a viver, por meio de razão. Mas nós temos de estar conscientes que hoje essa questão, que está agravada pela pandemia, não começou em fevereiro de 2020. Começou muito antes. Esses problemas começaram muito antes. E, portanto, o dia-a-dia de uma pessoa mais velha, sobretudo à medida que vai envelhecendo e vai tendo dificuldades motoras, vamos chamar de progressão, não é? No espaço público, esse dia-a-dia tornou-se bastante mais difícil. Bastante mais difícil. Interessante ver nesta perspectiva. Paulo, portanto, o próprio Paulo menciona que estes problemas têm vindo sempre a acentuar-se nos últimos anos, mas que agora se fala um pouco mais por causa da Covid, não é? Mais recentemente é um tema da solidão e desta qualidade de vida que muitas vezes sem voz, não é? Um bocado esquecidos. Sendo que há recentemente, ou nos últimos anos, alguma preocupação política face a isto, ou seja, ir da sociedade o valor que damos a estas gerações, ou para já ainda não estamos para aí virados? Não, nós virados estamos. O problema é como é que nós respondemos. Vamos ver. Com exceções como aquela que eu há pouco referi em relação à mobilidade, não é? Eu tenho noção de que os poderes públicos e também o terceiro setor, se quiser a sociedade civil, mais ou menos organizada, não é? Se tem dedicado a estas questões e se tem preocupado em lhes dar algumas respostas e, sobretudo, se tem preocupado em
vamos dizer, gerar uma espécie de consciência coletiva em torno dos problemas do envelhecimento. O problema depois é como é que nós resolvemos isso na prática, não é? Que tipo de recursos é que temos, e não me refiro estritamente aos recursos financeiros. Não é? Naturalmente que esses também falham, não é? Têm falhado. Não temos tido os recursos que necessitaríamos. Mas eu refiro-me essencialmente a recursos de natureza organizativa. Uhum. Eu acho que nós nos organizamos mal para dar respostas públicas. Uhum. E trabalhamos muito mal nas chamadas parcerias público-privadas, exceção talvez para aquelas que envolvem a construção de hospitais ou a construção de grandes vias, né, de circulação, como autoestradas e por aí fora, mas para aquilo que seria a parceria público-privada para a resolução dos problemas do cotidiano, nós damos mal, digamos assim, nós não funcionamos bem. E aí, o que é que se identifica? Eu faço parte de um grupo de reflexão, uma espécie de think tank, que tem um propósito que é o desenvolvimento de modos de governação integrada, que é uma iniciativa muito interessante, na qual eu tenho participado desde há 5 anos a esta parte. E o que é que nós constatamos nesse grupo de reflexão, através dos nossos fóruns e das nossas diferentes atividades? Que a dificuldade a que eu estava a aludir, a dificuldade de dar resposta, resulta muito do conflito, do chamado conflito de egos, não é? Ou se quiser, na desconfiança que existe entre os diferentes intervenientes, entre os diferentes participantes, entre os diferentes protagonistas. Há uma espécie de competição entre as instituições, entre si, na perspectiva do protagonismo que querem ter, da promoção da sua imagem. E aí há exemplos tristes, não é? Há exemplos tristes. Não vou mencionar nenhuma em particular, acho que não cabe a mim fazer isso, nem devo fazer, mas posso referir o exemplo triste, que é o de nós não nos organizarmos. Estou a falar da cidade, não estou a falar do país. Não nos conseguimos organizar para ter uma boa cobertura no respeito ao apoio domiciliário, sendo que em determinadas freguesias, não é, nós temos apoio domiciliário a mais. Isto é, as instituições gladiam-se, as instituições concorrem para ver quem é que consegue, não é, ser melhor no apoio domiciliário em determinadas zonas da cidade, e no fundo é como uma espécie de leilão, não é? Para a eletricidade. Eu dou-te isto, eu dou-te aquilo se tu mudares de apoio domiciliário. Interessante, o que o Paulo menciona é precisamente o que estava a dizer há pouco, ou seja, até há algum apoio, mas não há aqui gestão integrada que permita gerir corretamente estas situações, estes apoios, estas instituições. Absurdo. Aliás, isso aconteceu, e eu fui testemunha disso, pela atividade que desenvolvia nessa época. Eu fui testemunha disso em relação ao sem-abrigo. Passava-se exatamente o mesmo. Nós tínhamos associações do setor privado, do setor social, chamemos assim, na cidade de Lisboa, competiam entre si para ver quem chegava mais cedo a dar apoio às pessoas que estavam na rua. E então, as pessoas que estavam na rua, os sem-abrigo, recebiam o apoio da Associação A e da Associação B e da Associação C. No mesmo dia, a horas diferentes. Com diferenças, aliás, muito curtas. Imagine, distribuição de leite e de sandes às 8h30, distribuição de uma refeição quente às 9h15 e distribuição de, outra vez, sandes e leite às 9h30. E o que as pessoas faziam era escolher das três aquela, naquele dia consideravam que estava mais bem servida, vamos dizer, não é? E deitavam as outras duas fora. Está a ver? Isto acontece na cidade de Lisboa. E, portanto, é realmente um problema de organização. Sim, que interessante. Ou seja, podemos dizer que há vontade, mas não há organização ou gestão. Eu às vezes digo isto de uma forma, ou seja, comparando, por exemplo, com o nosso Serviço Nacional de Saúde, eu sou leiga, atenção na matéria, mas eu digo, a pessoa está lá dentro, vê os médicos, os enfermeiros, toda a gente com muita vontade.
Mas depois há uma falta de gestão tremenda, não é? De base, que vem de quem está no topo a gerir. Mas eu não queria entrar aqui em detalhe nesta conversa, Paulo, sobre de facto deste envelhecimento e da população idosa. Há aqui um tema muito interessante que nós também já temos falado com outros convidados, que é o envelhecimento ativo. Ou seja, é importante perceber que, a partir de uma certa idade, e o Paulo próprio fala que há limitações, não é? Psicológicas, físicas, etc., mas de alguma forma parece quase que pomos de lado, naquela idade da entrada na reforma às pessoas, quando são se calhar um bem muito valioso, não só em termos de transmissão de conhecimento, mas que podem muito bem trabalhar e sentir-se úteis na sociedade, etc. E de alguma forma aqui, se calhar, perguntava-lhe o que é este envelhecimento ativo, para vermos aqui algumas questões e eventualmente o que é que está a ser feito. Muito bem, vamos lá ver. Aquilo a que a Clara está a chamar de envelhecimento ativo, eu presumo que seja o que neste momento se está, digamos, a veicular na comunidade científica e, acima de tudo, na comunidade técnica, portanto, ao nível da atividade das organizações públicas e do terceiro setor e também de algumas privadas, no sentido da promoção de oportunidades para que as pessoas, a partir de 65 anos, não se sintam descartadas, por assim dizer, e desenvolvam atividades de que beneficiam, sobretudo no plano da sua saúde, não é? No plano da sua saúde física, mental, e, portanto, faz com que elas se mantenham ativas para além da sua apresentação. Penso que é isso que se está a referir, sim, é isso que está, digamos, na linha da frente. Eu acompanho isso, de resto, participei já em 2 projetos que tinham esse objetivo presente, mas sou bastante cético em relação a essa matéria. Vamos dizer, começo pelo caso das mulheres. O caso das mulheres, e começo o caso das mulheres porque aqui as questões de género acentuam-se bastante. Acentuam-se em muitos domínios da nossa vida. Enfim, presumo que saberá, né? É portuguesa, sabe que as questões de género em Portugal são questões muito sensíveis e muito presentes. E acompanham-nos ao longo de toda a nossa vida nos diferentes estatutos e papéis sociais que vamos tendo à medida que vamos vivendo e que vamos envelhecendo. Mas as questões de género, em relação ao envelhecimento ativo, na velhice, se quer assim dizer, são particularmente visíveis. Vamos dizer, uma mulher idosa, em condições normais, ela tem envelhecimento ativo até que morre. Em condições normais. Porquê? Porque grande parte da sua atividade, seja a atividade dirigida para o interior do seu agregado familiar, certo? Seja a atividade que ela desenvolve no seio da sua comunidade, a começar pela atividade que ela desenvolve, pela participação que ela tem na sua unidade de vizinhança, essa atividade diminui, mas diminui correspondentemente à perda de algumas capacidades, mas não desaparece pela circunstância dela ter 69, 72, 75 ou 78 anos. Não sei se faz entender. Portanto, as mulheres continuam a desempenhar funções o resto da vida e até a uma idade bastante tardia, não é? Onde, e em face de episódios como sejam AVCs, infartos ou doenças oncológicas ou outras, cessam, mas aí cessariam sempre por estarem doentes. E não há envelhecimento ativo, nem políticas de envelhecimento ativo que resolvam o problema. Portanto, estou-me a referir, em termos muito concretos, ao tempo diário destinado a fazer refeições, limpar a casa, tomar conta dos netos, prestar apoio ao marido, falar com a vizinha, ir à missa, ir às compras, participar numa iniciativa da igreja, ou ir ao café beber um chá. Isso já ocupa boa parte do dia. Ou seja, uma mulher mais idosa mantém no essencial a sua ocupação, as suas ocupações, não é? E a diminuição dessas ocupações tem a tal correspondência com a perda de capacidades, mas não tem
outra razão que não seja essa, não faço-me entender. Portanto, são pessoas muito ativas. Quando essas mulheres, em virtude do diferencial entre a idade da morte, entre homens e mulheres, quando essas mulheres se tornam viúvas, e como sabe, há mais viúvas que viúvos, certo? Essas mulheres, o que se constata nos estudos que nós fazemos sobre a ocupação dos tempos, não é? Essas mulheres ganham tempo. Ganham tempo. E, portanto, até se tornam mais ativas. É uma espécie de uma contradição relativamente àquilo que a literatura refere. E é, sobretudo, uma contradição relativamente àquilo que é, digamos, o enunciado das políticas do envelhecimento ativo. Na verdade, essas mulheres o que não têm tempo é para abraçar novos projetos. Elas ganham tempo para desenvolver melhor os projetos que já tinham. Não sei se me faço entender. Aumentam a sua participação na igreja, vão mais vezes às compras, passam mais tempo na rua, não é? Veem mais televisão, falam mais com os vizinhos, ganham, usou no início da conversa aquele aforismo, não é? Dar vida aos anos, não é? Dar anos à vida. Uhum. É a verdadeira acessão desse aforismo, não é? Ou seja, elas conseguem, digamos, uma adaptação bastante interessante à sua nova circunstância. Mas sendo que essa é transversal, sendo que a maioria das mulheres acontece isso? Larguíssima. É muito, em termos de, se quiser, em termos de classe social, é absolutamente transversal. Uhum. Isto acontece a pessoas com mais recursos e pessoas com menos recursos. Estou a falar de recursos económicos, não é? Se quisermos usar os recursos económicos como um estratificador, que apesar de tudo podemos usar, não é? Eu bem sei que nem toda a estratificação social se faz através dos recursos financeiros, mas continua a ser um bom estratificador, não é? Bom, agora, em relação aos homens, a situação muda completamente. A situação muda completamente. E para esses, efetivamente, a oportunidade, ou se quiser, a necessidade... Ou seja, Paulo, desculpe só fazer aqui uma interrupção. Está a falar porquê? Porque são gerações mais antigas que vêm desta tradição do homem trabalhar e da mulher cuidar da casa e da família. Sim, ou mesmo que sejam gerações em que a mulher já trabalhou, não é? A relação que ela teve nesse mercado de trabalho não foi a mesma, nem pela intensidade, nem pelos resultados, a mesma do que os homens. Não é? Exatamente. Okay. Foi uma relação mais precária, foi mais temporânea, foi de duração menor. Uhum. Agora, em relação aos homens, isso muda de figura. Isso muda de figura e para esse facto, e também de uma forma razoavelmente transversal, em termos de estrutura social, não é? Para os homens já se torna mais oportuno, já se torna mais relevante pensar em soluções novas para a nova situação que corresponde à apresentação. Só que aí temos uma questão muitíssimo delicada que não estamos a conseguir resolver. É que a resolução desse problema passaria por outras políticas de distribuição de rendimentos e, sobretudo, por outras políticas de emprego, não é? Isto é, a capacidade de o mercado de emprego, com modalidades inovadoras, manter ou reter parte desse capital de conhecimento. Sim. Com vantagem para os homens. Porquê? Porque mantinham-os ativos, envelhecimento ativo, não é? Sem os manter comprometidos na forma em que se encontravam até o momento em que se aposentaram. Que modelos poderiam ser esses? A ver, para as profissões liberais, não é? Na verdade, os profissionais liberais fazem um pouco isto. Eu estou a advogar. Não é? O que é que eles fazem? Eles aposentam-se, mas o médico continua a dar umas consultas, o engenheiro continua a fazer uns projetos, não é? O técnico dos seguros continua a fazer uns parceiros e umas auditorias, enfim, por aí fora. Não é? O advogado continua a ir ao escritório, enfim, portanto, o profissional liberal tem essa opção.
Os outros não têm, os assalariados, em princípio, não têm essa opção. Como é que isso se poderia resolver por um todo? Bom, eu diria, tomando ou dando como válido o princípio de que uma pessoa que continua a trabalhar, ainda que em modos diferentes, não está a retirar o emprego ao mais novo. Repare que muitos dos nossos preconceitos em relação às pessoas continuarem a trabalhar depois de 65 anos assenta nessa velha ideia, que hoje é uma ideia errada, de que se eu lá deixo ficar o Sr. Silva ou o Sr. Lopes, que tem 67 anos, não é? Estou a roubar o emprego ao neto dele. Não é? Quando, na verdade, pela forma como o emprego e as profissões evoluíram em Portugal, não é o neto do Lopes que vai roubar o emprego ao avô, nem é o avô que vai roubar o emprego ao neto se estiverem na mesma área profissional. Porquê? Porque as profissões evoluíram, as profissões mudaram. Não é? Mudaram muito. Exatamente. Portanto, era assumir isso. Depois, é evidente que é preciso encontrar formas que não sejam formas de participação que, de algum modo, infantilizem, não é, as pessoas. Não é? Nós temos em Portugal uma característica que é um paradoxo. Esse paradoxo dificulta a resolução deste problema que eu estou a referir. Qual é o paradoxo? Nós somos pessoas despojadas, nós somos pessoas que gostamos de ajudar, mas temos baixa adesão ou baixa aderência a programas de voluntariado. Não sei se me faço entender. Há aqui, de facto, uma diferença. Uma coisa é eu ser uma pessoa sensível e estar disposto a ajudar o vizinho. O meu vizinho. Exatamente. A minha família, em particular, o meu vizinho, os amigos, e fazê-lo de uma forma mais ou menos pontual, mais ou menos esporádica, e aí eu posso abdicar tudo e posso ser digamos, muito útil, digamos assim. Nós temos alguma dificuldade, por falta de tradição, alguma dificuldade em aderir em programas de voluntariado. E, portanto, embora tenhamos um número crescente de voluntários, a verdade é que não temos o crescimento ajustado, o crescimento do voluntariado não está ajustado ao crescimento do envelhecimento, se quiser. E, portanto, há muita gente que podia, com 65, 66, 67, 68, 69, 70, e eu diria até aos 70 e muitos anos, 74, 75 anos, poderia estar integrada em programas de voluntariado, mas não está, porque tem, vamos dizer, uma pedra no sapato em relação a isso, porque acha que isso é uma forma de diminuir, porque muitos desses modelos de voluntariado são modelos um bocadinho infantilizados, não é? E que se calhar não puxam pelo capital humano e pelo valor dessas pessoas. Em absoluto, em absoluto. Quer dizer, é difícil que uma pessoa que trabalhou toda a vida desenvolvendo uma determinada atividade depois mude para uma outra atividade onde, de algum modo, ela é, digamos, subaproveitada no sentido de que há a assunção de que ela já está velhota, não é? E que, portanto, há coisas que ela não pode fazer, não deve fazer, não é? Eu lembro-me, num dos últimos fóruns dessa governação integrada, essa iniciativa é a Think Tank, chama-se Go20. Se quiser pesquisar, vai encontrar coisas muito interessantes. Eu estive em mesas com pessoas que trabalhavam estavam ligadas a associações e manifestavam, enfim, identificavam problemas dessas associações. Um dos problemas, por exemplo, era o problema da organização da papelada e da contabilidade dessa associação. E, no entanto, a pessoa que estava a dizer isto tinha sido contabilista. E a pergunta era, então, mas se o senhor é contabilista, porquê é que o senhor não assume essa organização dos papéis e essa contabilidade? Ou seja, certamente que a contabilidade e a burocracia, vamos chamar assim, da associação, não vão ser mais complexas do que a burocracia ou a contabilidade da empresa onde o senhor trabalhava, não é? Pelo contrário, tendencialmente é mais simples. E ele dizia, pois, só que não me deixam. Querem que eu integre a associação, não é? Mas não me deixam fazer aquilo que eu sei fazer bem. E o que era fazer bem era ser contabilista, está a ver? E porquê? Desperdício. É um desperdício absoluto.
É um desperdício absoluto. É um desperdício absoluto. Mas perdem as associações e perdem as empresas. E perdem as empresas. E, portanto, isto também se coloca a um nível que já não é o nível da decisão individual. Ou seja, coloca-se a um nível em que a decisão teria que ser uma decisão política, no sentido de que, em termos legais, deveria ser permitido fazer coisas que hoje não é permitido fazer. Vou dar apenas um exemplo. Eu acho que, para aqueles que depois irão ver este podcast, não é? Pode ser muito útil. Eu estou-me a recordar de um caso que conheço bastante bem, de um especialista em seguro marítimo. Essa pessoa trabalhou em grandes empresas de seguros em Portugal. Toda a vida desenvolveu essa capacidade. Até ao último dia possível. O último dia possível tinha a ver com o último dia em que legalmente ele poderia trabalhar. Ok? A empresa não podia reter essa pessoa. E essa pessoa aposentou-se para ser imediatamente contratada como especialista, está a ver? Fora do quadro da empresa. E contratada para fazer formação, nomeadamente formação fora do país, para dar apoio à legislação sobre seguro marítimo noutros países. E a pergunta é, quem é que perdeu? Bom, perdeu essa pessoa porque, de algum modo, perdeu o estatuto, certo? Mas, acima de tudo, perdeu a empresa. Perdeu a empresa porque perdeu um ativo extremamente relevante. Porque não há nenhum filho desta pessoa, estou a fazer uma metáfora, não há nenhum filho, nenhum neto, por mais competente que seja do ponto de vista da sua formação inicial, em universidade, nomeadamente, que seja capaz de substituir esta pessoa nas suas funções, a menos que, entretanto, passem 10 ou 15 anos, que é o tempo necessário para formar um especialista nesta área. Numa área que, aliás, é uma área importantíssima para as empresas de seguradores. Que é algo que é um risco grande de perdermos este tipo de profissões de muito detalhe e de muita especificidade, não é? Absolutamente. Que demoraram tantos anos a construir. Paulo, aqui em jeito de, deixe-me só aqui em jeito de provocação política, sendo que há aqui algum estigma, algum sentimento da sociedade, em quase que uma sociedade mais esquerdista, em que diz que não, eu chego à reforma, eu tenho é que descansar e não posso trabalhar e, portanto, vamos pôr a malta a descansar porque já trabalharam a vida toda e agora têm é que receber a reforma. Sendo que há aqui algum toque deste lado ou rejeita a minha proposta? Quer dizer, vai ver, eu acho que... Vamos ver. Se me pergunta se há na sociedade portuguesa onde existem pensamentos mais à esquerda e mais à direita, não é? Mas se há na sociedade portuguesa transversalmente algum idadismo, aquilo que nós chamamos de idadismo, ou seja, preconceitos em relação à idade, eu diria claramente que sim. Mais do que noutros países, um pouco mais, de acordo com os europeus, portanto, com os inquéritos europeus, as atitudes sociais. Nós somos um bocadinho mais idadistas que os outros. Mas não somos muito, mas somos um bocadinho mais, objetivamente. Bom, agora, é claro que o pensamento político, e em particular a agenda partidária, tende a viver de generalizações, não é? Quer dizer, o pensamento político tende para a generalização e tende para a absorção daquilo que é diferente, não é? E, portanto, isso aparece, eu diria, tanto à esquerda como à direita. E, portanto, desse ponto de vista, para responder à sua pergunta, sim, sinto isso. Sinto que há aqui uma ideia de uma segmentação etária, que é uma segmentação absurda, desnecessária e, acima de tudo, prejudicial para os interesses da própria sociedade como um todo. E, em particular, como já vimos no exemplo da companhia de seguros, mas que podíamos estender a tantos outros exemplos, com resultados menos positivos para a sociedade no seu todo e para as organizações e para determinados segmentos da atividade em particular, porque isto também é válido para os serralheiros, também é válido para os que trabalhavam o ferro, também é válido para aqueles que sabiam fazer tetos com gesso, também é válido para muitas outras profissões, não é? Como pode imaginar, não é? E como provavelmente saberá, pois, porque no dia-a-dia o que nos queixamos é justamente isso.
Eu não sei se me fica mal dizer isto, mas olha, vou dizer e depois, se acharem que me fica mal, dirá. Mas deixe-me fazer publicidade ao laboratório, porque Claro. no laboratório, nós temos um modelo de organização que fura esta lógica. Ou seja, nós também temos as limitações de idade, como pode imaginar, como têm todas as outras organizações do Estado. Mas muitos dos nossos investigadores, mesmo depois da idade da reforma, continuam a participar e a colaborar em atividades no laboratório. Nós temos um conselho consultivo, por exemplo, que tem gente que foram nossos investigadores e que agora estão aposentados. Nós temos muitas iniciativas em que convidamos investigadores aposentados. Ou seja, que acaba por vir da organização, acaba por vir dentro essa noção de integração e de continuidade. Exatamente. Ou seja, mas seria um bom exemplo. Sendo que o caminho deve vir de onde? Deve vir dos responsáveis das empresas? Deve vir de cada um de nós? Deve vir dos poderes públicos ou de quem tem uma visão para nós, de quem governa, de promover isto? Por onde é que podemos começar? Vamos lá ver. Eu nunca isento os responsáveis políticos da sua responsabilidade, não é? Os responsáveis políticos são sempre isso, responsáveis políticos, não é? E, portanto, a primeira das responsabilidades, do ponto de vista do nosso modelo social, do nosso modelo de funcionamento societal, a primeira responsabilidade tem que caber a quem tem responsabilidades. Para mais, porque esses responsáveis foram eleitos democraticamente. E, portanto, é suposto que tenham capacidade de interpretar aquilo que são as necessidades da população, certo? Agora, não tenho grande dúvida de que todos os outros que mencionou têm também aqui um papel muito importante a desempenhar. Quer os empregadores, se quiser os empresários, não é? Falando das empresas, quer os dirigentes associativos, falando do setor social, quer as pessoas falando em seu nome próprio e em nome coletivo, não é? Porque as pessoas também têm que ter iniciativa, têm que ser capazes de reivindicar um papel e não se colocarem à margem da sociedade, porque depois dos 65 anos e atendendo à nossa esperança de vida, na atual circunstância, é absolutamente expectável que essas pessoas vivam pelo menos, em média, mais 25. Aos 65 mais 20 e pouco qualquer coisa, portanto até aos 85. Pelo menos, estou a falar em termos médios, não é? Sendo que há aí uma grande diversidade. Há pessoas que vivem até aos 88, 90, 92, 93, 95, por aí fora. Portanto, se aos 65 anos, tendo diante de si um horizonte de pelo menos 22, 23 anos, as pessoas se demitirem dessa integração, estão condenadas a viver 23 anos num processo de afastamento progressivo do coletivo, não é? Ora, isso é muito difícil, sobretudo porque essas pessoas já hoje representam mais de 20% da população. Exato. E, portanto, nós não podemos ter 20% da população apartada, né, de uma realidade que diz respeito a todos. E a eles também. Claro. Paulo, eu acho que sem dúvida é um tema muito interessante e eu gosto imenso de ter tido a possibilidade de falar aqui consigo sobre estes temas, porque sem dúvida é muito importante nesta fase em que nós estamos. E eu muitas vezes lembro-me, aqui um pequeno à parte, o meu avô contava-me muitas vezes a história da construção da Ponte 25 de Abril. Ah, sim? E nós ouvíamos, e eu tenho pena de não ter escrito, porque eu gostava que ele me contasse outra vez. Porque há tanta coisa gira sobre como é que foi feita a construção, na altura, as pessoas... e que acabou por se perder, não é? São daquelas coisas que acabam por não ficar, mas é um exemplo giro. O seu avô estava associado à engenharia? Estava ligado à engenharia? Sim, engenharia e arquitetura. Muito bem. E, portanto, viu que o meu avô era da margem sul e, portanto, presenciou muito, muito esse momento. Foi uma altura muito gira e ele contava-nos estas histórias. Mas pronto, não é para aqui chamado. Paulo, diga-me só aqui em jeito de terminar, eu gostava de lhe perguntar, porque já falámos aqui bastante sobre o tema, como é que vê, como é que imagina a evolução de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, nos próximos 10 anos, por exemplo, face a estes temas que falámos aqui? O que é que sente que vai acontecer ou que pode acontecer? Refere-se agora à área metropolitana, no seu todo? Pode ser em geral ou em específico aqui do Conselho de Lisboa? Do ponto de vista demográfico, nós em demografia costumamos dizer que o que irá acontecer no futuro já aconteceu.
Isto pode parecer uma expressão estranha, mas não é. Porque a dinâmica demográfica é francamente antecipável, em certo sentido. Não é? Os resultados da dinâmica demográfica, melhor, são francamente antecipáveis. Vamos ver. Do ponto de vista demográfico, parece-me inquestionável que a área metropolitana no seu todo vai sofrer um processo de envelhecimento muito semelhante àquilo que está a sofrer Lisboa. E Lisboa não se vai libertar desse processo também. Embora o maior envelhecimento vá surgir, como está a surgir, em municípios que seriam insuspeitos de padecer dessa condição há 30 anos atrás. Dou-lhe o exemplo da Amadora, não é? A Amadora era um município subúrbio, digamos assim, de gente jovem. E neste momento a Amadora está a transformar num subúrbio de gente velha. Mas quem diz Amadora diz outros municípios aqui na área metropolitana. Portanto, mas particularmente este é um bom exemplo, até pela proximidade à cidade. Portanto, em termos demográficos, eu não tenho muitas dúvidas que isso vá acontecer. O que significa que nós vamos ter uma área metropolitana diferente. Porque vamos ver, a realidade social não é indiferente à estrutura demográfica, certo? Portanto, a realidade social é muito produto e muito influenciada por essa dinâmica. A estrutura social é muito influenciada por essa dinâmica demográfica. Significa que numa cidade e numa área metropolitana muito envelhecida, ou nós temos capacidade de resposta aos desafios que já falámos e que se transpõem para toda a área metropolitana, ou nós teremos uma área metropolitana muito fragmentada em termos sociais. E esse é um risco evidente e é um risco que merece ser ponderado. Isto é, mereceria a pena planear para que não corrêssemos esse risco, ou sobretudo, ou se quiser, planear para mitigar os riscos que daí decorrem. Estou a falar daqueles riscos que falava há pouco. Não é? Portanto, falar das questões da habitação, das questões do acesso aos serviços, das questões da mobilidade, da saúde, como de resto se provou, ou se tem vindo a provar agora, com esta crise pandémica que estamos a viver. No caso da cidade de Lisboa, nós podemos ter um cenário que é este. Havendo uma reposição de uma certa normalidade, e a normalidade será para a pressão turística sobre a cidade, isto é, a hipótese de voltar a ter uma pressão turística sobre a cidade e, sobretudo, uma pressão sobre o imobiliário, verdadeiramente nós temos a pressão turística suspensa, mas não temos a pressão imobiliária suspensa. Não sei se têm acompanhado essa discussão. Ora, pois claro, eu sou do ramo imobiliário. E, portanto, creio que me acompanha nesse raciocínio, quer dizer, não houve essa suspensão, continua a haver investimento, continuam a existir interesses muito claros no investimento. Eu admito que nós possamos ter uma cidade a 3, 4 velocidades. Faço-me entender? Isto é, uma cidade em que vamos encontrar zonas como que guetos, digamos assim, enquistados de envelhecimento, onde os problemas sociais que decorrem desse envelhecimento se vão acentuar muito, e também acredito que existam zonas onde, pura e simplesmente, esses problemas se vão esgotar, no sentido, se vão diminuir e tender para o esgotamento, na medida em que se verifique essa renovação que estamos a falar. Essa renovação, que é uma renovação de população, tem uma certa correspondência a uma renovação geracional, mas que, apesar de tudo, quererá dizer que uma parte interessante da cidade, uma parte significativa da cidade, passará a ter uma população totalmente diferente, com problemas completamente novos. Não é? Vamos ver que problemas são esses e que respostas é que lhes vamos dar. Muito bem. Portanto, estar atentos, observar e perceber a cidade onde nós vivemos e onde estamos. Paulo, há aqui algum tema que gostasse de mencionar especificamente, alguma ideia que não tenha sido perguntada por mim? Gostava apenas de dar nota de um aspecto, quando falámos da questão do voluntariado, de um aspecto que
que não desenvolvi como gostaria de ter desenvolvido, porque fala-se muito do voluntariado, do trabalho associativo que pode ser desenvolvido por pessoas mais velhas. Não falámos aqui do trabalho que pode ser desenvolvido por pessoas mais novas. Não é? Bom, aí nós temos boas notícias. É importante termos noção disso. Portanto, eu tenho noção de que tenho uma visão normalmente pessimista das coisas, mas assumo isso, claramente. Não sou um otimista, enfim, por natureza, mas vejo que há aspectos muito interessantes onde se notam mudanças que são positivas e aí tem que ser otimista. E vou-lhe dar um exemplo concreto, mencionando concretamente, digamos, o comprometimento que muitos jovens têm assumido relativamente a apoio a pessoas mais velhas. Através de pequenos projetos que não têm a ambição de se transformar em paradigmas, que não têm a ambição de aparecer nos telejornais, que não têm a ambição de se candidatarem a fundos públicos, mas que, apesar de tudo, são muito significativos, sobretudo porque são consequentes. E vou-lhe dar um exemplo de um projeto desenvolvido por jovens universitários, que, a meu ver, é um projeto fantástico, totalmente gerido por jovens universitários. Portanto, eu não os conheço todos, mas tenho quase 100% de certeza que não haverá ali ninguém com mais de 30 anos, tudo para menos, 22, 21, 23, 24, 26, 25, 23, 19, 18, é tudo rapaziada com esta idade, rapazes e raparigas, que têm um modelo de organização, de funcionamento, que presta apoio a pessoas idosas em casa, fazendo com elas aquilo que, infelizmente, elas já não podem fazer com os seus, seja porque não os têm, os seus familiares, seja seus filhos, os seus netos, seja porque não os têm, seja porque os seus netos estão, e os seus familiares, os outros familiares estão mais longe delas e não podem acompanhá-las a fazer estas coisas, seja porque não querem. Não é? Bom, de qualquer forma, essa rapaziada organizou-se, encontrou as pessoas que precisavam de ajuda, enfim, não todas, mas muitas, eles acompanham, não quero mentir, mas sempre na ordem das 200. O que é relevante numa cidade como esta, não é? 200 de pessoas idosas são acompanhadas por cerca de 300 e tal voluntários, que é impressionante. Não é? E isto tem só do ponto de vista organizativo, isto já em si é um desafio brutal. Não é? Para ser bem feito como tem sido. E esse projeto, que eu acho que era um projeto que se calhar a Clara gostaria de conhecer. Como é que se chama o projeto? Tem um nome que infelizmente foi abocanhado por uma estação televisiva, não é? Isso aliás até gerou um pequeno problema jurídico, mas estes jovens precedem em mais de 4 anos o nome do programa que a SIC tinha. A SIC tinha um programa chamado Amigos Improváveis. Mas este grupo tinha essa designação, Amigos Improváveis, começou há 4 anos, 5 anos. Portanto, é muito anterior ao programa televisivo. Quando o programa televisivo apareceu com umas reportagens sobre os Amigos Improváveis, houve ali uma barganhazita jurídica e eles depois, estes jovens que estou a falar, estes rapazes e raparigas que estou a falar, que me parecem bastante focados naquilo que querem mesmo fazer, acabaram por não querer ir para a frente com uma barganha jurídica, não é? Mantêm-se a funcionar. Entretanto, tanto quanto sei, o programa até já parou, o programa da SIC, já não há esse programa, mas esse grupo de jovens continua. E isso mas é que é mudou importante. O nome? Não. Manteve-se o nome. Eles também não abdicaram do nome, o que aliás me parece correto, claro, não é? Não abdicaram do nome. E continuaram. E estão a trabalhar. E trabalham todos os dias. E todos os dias fazem coisas.
Ligam para as pessoas, vão ter com elas, vão fazer umas compras, vão tratar deste assunto, vão tratar daquele assunto. Simplesmente existem. Que giro. Isto, na verdade, acaba por ser um reflexo e nós mudamos e crescemos com a vontade das pessoas, não é? Também de querer fazer a diferença, de querer fazer estes projetos. Absolutamente. Gosto sempre de conhecer. E deixe-me dar-lhe um exemplo que vai ao encontro, e para me calar, um exemplo que vai ao encontro daquele aspecto que há pouco referimos, que para mim é tão sensível. Para identificar estas pessoas idosas, eles têm que ter o apoio, nomeadamente das juntas de freguesia. Claro, porque, vai ver, eles não inventam os idosos, não é? Eles têm que saber onde é que eles estão, não é? E, portanto, a maior dificuldade desta rapaziada, sabe qual é? Tem sido exatamente a dificuldade que corresponde à sinalização de pessoas que precisam de ajuda. Como é que é possível? Como é que é possível que existam tantas pessoas a precisar de ajuda e, no entanto, essas pessoas não tenham visibilidade porque há uma espécie de uma ciumeira institucional, não é? Eles fazem e nós não fazemos, não é? E, portanto, a parte das dificuldades tem sido essas, o que é uma coisa, eu diria, enfim, quase que intolerável, não é? Mas, enfim, a parte positiva é de que eles existem, estão a trabalhar, é uma gente muito capaz, é uma gente muito interessada, é uma gente muito voluntariosa e é uma gente que demonstra que esse ato, que de facto culturalmente existe, porque existe esse ato geracional, na prática não tem que ser total. Quer dizer, uma rapariga que tem esse tipo de valores, que se dedica a ajudar o próximo, não tem que ser, vamos dizer, não tem que ser uma fotocópia da pessoa que ajuda. Não tem que levar o velhote a usar calças rasgadas, não é? Mas também não tem que se despersonalizar por essa circunstância, por essa circunstância de estar a ajudar. Quer dizer, as coisas funcionam. Funcionam desde que as pessoas se respeitem. No fundo, a ideia é esta, não é? E essa é a grande mensagem daquele projeto, da minha perspectiva. Eles deram uma grande entrevista à Antena 1, salvo erro, aqui há uns 2 anos, se não estou a errar, acho que foi a Antena 1, ou a Rádio Renascença. Bom, a Rádio Renascença, exatamente. Foi à Rádio Renascença. Deram uma belíssima entrevista sobre a sua atividade. Muito interessante. Vale a pena conhecer. Ok, ótimo. Paulo, já não lhe vou pedir um projeto, porque acabou por nos falar deste projeto e, portanto, acho que ficamos aqui com esta informação muito útil. Acho que sim, é uma excelente forma de nós acabarmos aqui a nossa conversa, que já vai longa, mas que é longa porque é interessante e que também são temas que eu gosto de ouvir, de conhecer, e que eu acho que é interessante para o público em geral também poder saber aqui um bocadinho mais daquilo que as pessoas estudam, não é? Que quem está no dia-a-dia a estudar a cidade, os dados, etc. Paulo, quero-lhe agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Gostei muito da sua conversa. E espero que nos vejamos um dia por aí. Presencialmente, não é? Talvez, sim. Quem sabe? Isso é muito agradável. Não há plataforma alguma que dispense o conhecimento face-to-face, não é? Eu acho. Exatamente. Portanto, ficamos à espera da oportunidade. Obrigado, Clara, por me ter convidado e felicidades para o seu projeto. Muito bem. Obrigada, Paulo. Vemo-nos por aí. Adeus. Bom dia.